Fala, galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back, episódio de número 26. E meu convidado desse episódio, meu querido amigo Cauã Raymond. Cauãzão, porra, um prazer enorme ter você aí no Back to Back. Vamos falar de muitos assuntos legais, né? Vamos falar de início da carreira, viagem para Nova York, aulas de jiu-jitsu em Nova York e filme aí fazendo o papel mestre Rickson Gracie, que está no forno aí, queremos saber todas essas novidades. Então fica com a gente até o final aí. E, Cauãzão, mais uma vez, pô, um prazer e uma honra ter você aí no Back to Back. Prazer é meu, Fábio. E admiração muito grande também. Obrigado. Muito legal. Cauãzão, queria começar nosso papo, cara, na verdade, voltando no tempo, né? Para entender um pouquinho o que te levou, garoto, para o jiu-jitsu, né? A gente sabe que você é a faixa preta do Jiu-Jitsu, né? Formado em casa. Mas o que te levou a fazer jiu-jitsu? Qual foi o input que você teve e você falou, puta, cara, eu preciso fazer isso? Na verdade, Fábio, foi o meu pai que me levou para o jiu-jitsu. Meu pai foi quase faixa preta de karatê, faixa marrom, e conheceu o jiu-jitsu quando ele devia estar com uns 30 anos de idade, por aí, 30, 31. E meu pai morava em Santa Catarina, eu morava no Rio ainda, e ele me levou na Strike, na antiga Strike ali, onde o Gigi dava aula, junto com uma galera muito legal. Eu me lembro que quem me dava aula na época, diretamente para a galera mais juvenil, era o Ratinho, que agora tá morando, tá fora do Brasil. Ele está em Houston, né, se eu não me engano. Tá em Houston, né? Ratinho era muito legal. Eu me lembro, a primeira imagem que eu tenho entrando no tatame, assim, faixa branca, é vendo o Ratinho num canto, comendo um queijinho Minas. E aí eu perguntei, depois do treino, por que ele fazia aquilo. Ele já falou que era dieta Gracie, que ele seguia a dieta Gracie. E aquilo, para mim, foi um universo que se tornou fascinante, rápido, porque eu era um garoto, a princípio, nerd, assim, adorava jogar RPG, jogava muito videogame, ficava muito em casa, mas tinha muita energia. Então, o jiu-jitsu me ajudou bastante. Eu passei essas férias fazendo jiu-jitsu lá na Strike, depois me mudei com... O meu pai morava em Santa Catarina, minha mãe morava no Rio, ela se mudou para Nova Friburgo. Eu fui fazer jiu-jitsu em Nova Friburgo, fazia terça e quinta, eu não lembro o nome do meu professor na época, porque a experiência foi legal e tal, mas nunca não tem como comparar a experiência que eu tive na Strike, assim. Tanto que todas as minhas férias que eu passava no Rio, na casa dos meus avós, eu saía de Friburgo, eu sempre ia treinar de novo na Strike. E com 14 anos eu fui morar em Santa Catarina. Foi aí mesmo que o jiu-jitsu me pegou de jeito. Eu fui aluno do Paulo Sérgio Santos, que foi aluno, se eu não me engano, do Malibu, e depois foi para Master, para a antiga Master. Na verdade, ele era aluno da academia, e o Malibu dava aula na academia também. Ah, legal. E ele fazia aula do Malibu. Serginho foi um cara formado na Academia do Jacaré, né? Um super professor. Faixa preta de judô também, Sim, né? muito Lutava no bom em pé, Flamengo. muito bom em pé. Muito bom, né? E lá em Santa Catarina eu me lembro que quando fui morar com meu pai mesmo, jiu-jitsu todos os dias, e eu me lembro que eu aí não saía da academia, virei rato, assim. Chegava mais cedo, chegava às 5 da tarde, só saía, sei lá, depois do treino das 8, que terminava 9h30, 10 horas. Aí no meu primeiro ano, em pouco tempo na faixa amarela, eu fui vice-campeão brasileiro, assim, com 6 meses de treino. Meu pai ficou super animado. Quantos anos você tinha, Cauã? 14. 14. 14 para 15, E eu me lembro que eu vinha de ônibus, né? Porque minha família era classe média, mas não tinha dinheiro para ficar pagando passagem de avião. A família do meu pai era classe média, da minha mãe já era de uma classe mais baixa. E eu vinha de ônibus para competir no Rio. Isso aconteceu durante toda a época, minha carreira aí de competidor. Eu pegava um ônibus lá, sei lá, quinta-feira ou sexta-feira à noite, e chegava no sexta-feira de manhã ou sábado de manhã já para lutar.
Eu dormi, inclusive, numa seletiva da Aliança na sua academia. Na academia. Cara, é engraçado você falar isso, porque a gente fez esse campeonato, que foi aqui em São Paulo, no Clube Armênio. Que era mais difícil que o Campeonato Brasileiro. Pô, era um sanhaço, né? E aí, cara, pô, uma molecada, ninguém vindo de ônibus, né, cara? Tudo que é lugar do Brasil. Eu falei, cara, dorme na academia, tatame grande, porra, tatame. Cara, então você não tem. Você deve ter até noção, mas assim. Eu tenho. A segunda-feira, depois do campeonato, cara, era como se eu estivesse no meio da obra. Cara, foi uma sujeira, um negócio. Eu falei, cara, destruíram a minha academia. Isso não é legal, né, Fábio? Destruíram a minha academia. Mas, na verdade, não era, porque não tinha infraestrutura nenhuma, né, cara? Imagina, o vestiário, 50 caras estavam dormindo ali, sei lá. Mas foi muito legal. Era muita gente mesmo. Era muita gente. E é legal você falar desse campeonato, cara, porque eu me lembro muito bem da tua fase já como faixa azul, competindo, e eu lembro de um campeonato de equipes, acho que foi o primeiro campeonato por equipes que teve. E, porra, a tua equipe era você, o Tererê, o Gabriel Pensador, o Escobar. Era uma equipe de primeira. Puta, era uma equipe assim, vocês varreram o campeonato, foi muito legal. Foi na Gama Filho esse torneio, né? Então, pô, você estava vivendo ali, cara, um potencial, né, cara? Porque você vê, pô, o Tererê o Tererê foi um dos maiores expoentes foi o cara, do nosso esporte, assim. Onde você começou a entender que, puta, não era exatamente o jiu-jitsu que seria o teu caminho de vida aí? Como é que eu foi? acho que por ser da categoria do Tererê. Porque o lá Tererê no Sul, desanimou, pô. O Tererê desanimou muita gente, não Porra, você desanimou. Porque a categoria leve na época, que era até 73, se eu não me engano, tinha muita gente boa na Aliança, né? Muita gente boa. E o Tererê era realmente um expoente, assim. Se você desse um treino duro com ele, ele dava 10 treinos duros com você, entendeu? Sim. E fora que ele tinha ele imagino que ele ainda tenha, né, essa de quando ele competia, ele melhorava, né? Porque tem gente que é muito boa na academia, né? E quando compete o nível cai muito, né? O Tererê não, ele mantinha um nível bom na academia, mas quando tinha torcida, tava valendo, ele crescia muito. Cara, né? Ele crescia, ele ficava um gigante, assim, ele ganhava, sei lá, 30 quilos de massa magra. Isso e uma inteligência de competição, né? Ele era muito inteligente lutando. Assim. Assim, tem algumas pessoas chamam de malandragem, né? Mas é uma malandragem para o bem, porque ele era um cara realmente, cara, como você falou, com uma inteligência, né? Ele usava a regra, ele usava tudo que tinha à disposição dele e, obviamente, mais o espírito e a técnica, né? Eu acho que o Tererê, cara, sem medo de errar, ele está entre os 5 maiores competidores que eu já vi, entendeu? No overall, assim, né? Assim, técnico, completo, mas ele tinha essa coisa da competição, cara, de uma maneira muito diferente, né? Eu vi ele fazer, acompanhei ele a vida inteira. E vi ele foi dar aula em São Paulo, né? Eu fui ele na veio sua academia, gente. Ele me deu uma aula, legal. E depois, cara, ele se separou da Aliança durante um período e ele ficou sendo o maior adversário do Marcelinho, que era meu aluno também. Era uma situação bem surreal. Difícil, né? Difícil, né? Mas, enfim, eu sempre acompanhei ele, né, desde bem do início, quando ele estava competindo junto contigo. E ele foi um cara de realmente impressionante, como ele conseguia... A trajetória dele é muito legal. E o Tererê é um cara simples, né? Assim, em termos de... Não teve muita educação, pelo que eu imagino, né? Com o Tererê e com o Street, com o Alexandre Street, que era uma referência na academia também, sim, que teve uma carreira como competidor e tal, mas hoje em dia... Esqueci de falar do Street, que era... A equipe era exatamente essa, você, Tererê, Street, Escobar e Pensador, né? Eu era o mais novo deles, assim.
Eu vivenciei episódios de racismo contra ele. Eu me Uhum. lembro uma vez a gente saiu ali, o Gigi montou uma academia em Ipanema e eu ia acompanhando. Onde o Gigi ia, a gente ia junto, assim. Eu me lembro que saiu do treino eu, ele e o Tererê. E eu me lembro que eu encostei numa dessas placas aqui do Rio, de poste para que sinal de ônibus, assim. E eu me lembro que eu entortei a placa e eu me afastei da cena, tipo, segundos, assim, eu tomei um susto, falei, ih, caraca, tá. Garoto, tinha 16 anos. A patrulha parou e deu uma dura no Tererê e a culpa não era dele, a culpa era minha. Eu lembro desse episódio, assim, isso foi muito forte para mim, assim, e eu Talvez tenho até muito mais carinho forte por do que para ele. ele, né, cara? Porque, assim, ele sempre lidou com isso muito bem, ele fazia piada de tudo, né? É claro que, obviamente, ele deve ter sentido isso em alguns momentos. Ele tomou um tapa na cara, foi mais do que precisava, tipo, É, 11 da manhã, entendeu? O cara entendi. deu um tapa na cara É, dele, pô, sim. Ah, isso foi muito, bem ruim, né? muito, Mas, bem mas, ruim, mas né? uma coisa que eu acho que ele tinha, que ele teve, né, cara, que ele, ele se tornou um campeão de fato, né, cara? As pessoas queriam estar perto dele. Então, acho que ele com a alegria dele, com o jeito dele de ser, Magnético também, né? Tinha uma coisa total magnética, né? carismático, né, cara? Ele conseguiu inverter, né, cara, esse jogo, entendeu? Tanto que ele fazia Graças a piada disso Deus. tudo. Ele não era um cara, como é que se diz? Ressentido, né? Ressentido ou traumatizado, Nunca senti isso ou, dele também, ou não. se Eu fiquei mais do que ele, que vitimizava. nem você falou. É. Imagina. Nesse ponto, ele, cara, ele foi bem resolvido, eu acho, entendeu? Entendendo Que a bom. realidade, né? Entendendo que isso era um fato que acontecia, que a polícia subia mesmo na comunidade e abusava dos garotos e, né, batia, tinha violência e tal. Mas ele sempre entendeu, sempre se colocou bem na realidade, nunca se meteu em confusão, né? Ele sempre foi um garoto voltado aí para o esporte e fez a trajetória dele no jiu-jitsu de uma forma realmente muito bonita, né? É. Tô bem feliz de saber que ele tá bem. Outro dia ele descobriu que eu tinha voltado a treinar e me mandou uma mensagem no Instagram falando que aí, vou aí passar essa guardinha, hein? Ah, pô, de novo, porra, não cansou, não? Ai, ai. Então, ele está nesse momento agora, né, cara, nessas idas e vindas, assim. Eu tive com ele várias vezes, né, nesses altos e baixos que ele tem tido. Mas ele é sempre um cara muito agradável de estar perto, ele é um cara muito querido. Mas tirando o Tererê, teve um momento também, Fábio, que eu decidi que eu não queria ser professor de jiu-jitsu. Uhum. Ali na faixa roxa, eu entendi que eu não queria ser professor e que as competições não davam dinheiro, porque eu sempre gostei de competir e poderia ter tido um momento, porque eu sempre fui muito dedicado, muito focado. Faltava muito ainda para eu amadurecer como lutador, eu ainda era muito jovem, né? Ainda não tinha nem chegado nos meus 20 anos de idade. E foi um momento que eu perdi uma seletiva da Aliança. Eu perdi para um cara que eu nem lembro o nome dele, mas eu ganhava dele direto na academia e perdi para ele, sei lá, por 2 pontos numa seletiva para o Mundial. E eu tinha feito umas fotos para a Company, uma marca de roupa que era muito famosa na década de 90, que era minha patrocinadora, e eles Que falaram que eu podia apoiava o ser jiu-jitsu pra modelo. caramba, era muito legal. Era muito legal. E aí eles fizeram uma seleção dos atletas, entre alguns atletas que eram fotogênicos e tal, e eu fui um dos escolhidos e fiz essa campanha de moda que me levou para conhecer pessoas da moda. Eu conheci o Sérgio Matos, que era um cara que lançava muitos modelos e, cara, engatei nesse mercado de moda e trabalhei como modelo 3 anos. Alavancado, claro, o jiu-jitsu abriu as portas para mim junto com a Company, né? Ah, É, e aí eu me lembro que eu fui morar em Nova York. Eu passei por Milão, morei em Paris. Em Paris eu tenho uma... Engraçado, porque eu ia treinar nas academias de judô, né, desses países, né? uhum. E não tinha o jiu-jitsu ainda lá, né? E os caras ficavam maravilhados com a técnica que eu tinha no chão. Eu não sabia explicar direito para eles. Uhum. Eu era um menino ainda, mas eu treinava duro, eu era responsável.
E eu me lembro que num treino em Paris, o Sabatini, lembra do Sabatini? Sabatini, Que faleceu, Sabatini, né? Ele conseguiu para mim uma bolsa de estudos em Paris com um super professor. E eu comecei a frequentar as aulas e um dia eu treinei com um japonês, que era um atleta olímpico, super duro lá, que tinha ido treinar. E, cara, eu sei que o cara me deu um ipom, óbvio, a luta continuou no chão e eu quase peguei ele. Uhum. E acabou o treino, o cara me olhou assim, meio estranho, assim. E aí, quando acabou o treino, o professor falou: a próxima vez, next time, brown belt, hein? Brown belt, hein? Eu achei legal, assim. Eu vivi umas situações, assim, divertidas, mas também vivi uma situação muito perigosa. Eu me lembro em Paris também, eu fui treinar com um gurizão que dava aula de jiu-jitsu, lá era um faixa roxa, e ele dava aula ele não era neozelandês, não, ele era holandês, ele era o dono da academia, era um cara do Muay Thai. Uhum. E aí eu fiz o treino, treinei com esse tal desses conferes super feios, né? Eu treinei com todo mundo, com educação, o professor de jiu-jitsu não treinou comigo. E quando acabou o treino, o dono da academia, que era um alemão enorme, falou: não, me and you in the ring. Aí eu, meu irmão, a porrada comeu naquele ringue absurdamente. Graças a Deus eu peguei o cara, peguei ele no mata-leão e nunca mais voltei nessa academia. Pô, Porque eu achei... bom. Voltei para casa A e fui recepção sozinho. dessa, né? E fui sozinho, sabe, Fábio? Eu era aventureiro, assim, não fui com um amigo, não tinha amigo na época, né? Ninguém vinculado à luta, só eu, era a minha paixão ali. E aí eu fui morar em Nova York, eu queria fechar esse ciclo como trabalhando com moda, morar em Nova York. E em Nova York eu conheci o Fábio, que era um representante da Aliança na época lá. O Fábio foi na verdade, nossa segunda, assim, do meu lado, né? Foi a nossa segunda academia de internacional. A gente teve a Finlândia primeiro, Legal. em 95, 96, e o Fábio logo na sequência em 97. Você chegou lá em 98, 99, se eu não me engano, não era isso, mais ou menos? Isso aí, cheguei em 2000. 2000, Então, 2000, eu lembro que você era faixa roxa, eu falei, pô, Fábio, mas esse garoto aí é bom de jiu-jitsu, bota ele para te ajudar aí, que ele vai dar uma... Porque o Fábio Foi já... você que falou? Eu falei. Pô, legal, Fábio, ele nunca me falou. Porque o que acontece é assim, o Fábio, o intercâmbio, que pô, não tinha internet, não tinha nada online, né? Então, o intercâmbio, o Fábio já estava muito tempo afastado, né? Mesmo o jiu-jitsu que ele tinha aprendido foi da família Machado, que já tinha ido para os Estados Unidos. Então, quando ele começou a ter a conexão com a gente tinha esse intercâmbio de toda hora lá. Eu falei, cara, você vai ter um cara que acabou de sair daqui, que tem a técnica fresca, bota o Cauã na tua academia aí, que você vai adorar. E aí não deu outra, você ficou lá um tempo ajudando ele, né? Que bom, fiquei lá uns 2 anos, foi muito legal. Eu cheguei faixa roxa mesmo e já não era mais atleta, né? Eu parei de ser atleta na mudança da azul para roxa, mas é importante falar que demorava um tempão para chegar na roxa, né? Não era que nem hoje, pelo que eu vi. Claro, tem os caras que comem tatame, né? Que acabam acelerando esse lugar, mas eu comia tatame naquela época não tinha. Você ganhava um grau na azul, era um dia para sair comemorado. Não, até porque o Né? grau, assim, antigamente, o que acontecia, né, Cauã? A gente não tinha um método estipulado. Deu um treino muito duro, ganhava um grau. Puta, o cara falou, pô, o cara tá muito bom, vamos dar um grau para ele, entendeu? Era assim, Era tipo... E aí, quando você estava muito bom, ele falou, não, peraí, mas ele ganhou o grau outro dia, deixa ele mais um tempo aí. Não tinha isso aí. critério. Então, as pessoas demoravam. E como vocês estavam numa equipe em formação, mas que já tinha muita gente de qualidade, o que acontecia? O cara falou assim, pô, o Cauã tá bom para faixa roxa? O cara falou assim, cara, ele até tá, mas o roxa, peso leve, é o tererê. Então deixa o Cauã azul, que é o Cauã de azul. Pode crer. Então, você só passava quando o da roxa passava. Era um inferno. Não era Mas muito... era legal isso, Fábio. Eu não falo com amargura, não. Acho maneiro, assim, porque foi um caminho árduo até a faixa preta. Então, quem viveu, cara, essa história e que tinha arte marcial ali como prioridade e tal, claro que valoriza. Porque quando você chega, você sabe, cara,
que foi a via crucis mesmo para você chegar, né? Então você se sente ali, porra, o mérito de ter ganho aquilo. Mas quando você olha a fotografia um pouco mais ampla, isso fazia muito mal para o jiu-jitsu, porque isso expulsava as pessoas, né? É como se você entrar numa faculdade... Eu sei. Eu tenho consciência hoje. Imagina, você entrar numa faculdade e perguntar... E só ficam os 6 primeiros alunos e acabou. O resto tem que sair. Assim, não você aguenta. está lá na faculdade e fala, pô, como que eu vou me formar? O cara fala, meu irmão, não sei, velho. Vai estudando aí, que um dia... Quer dizer, é o que acontecia no jiu-jitsu, né? A gente expulsava... Era assim mesmo. Porque você dava assim, era muito desmotivante, né, cara? Você não tinha nenhum confete, nenhuma... Você não conquistava nada, cara. As tuas conquistas eram muito espaçadas, né? E para o cara que não queria competir, assim, era um trabalho árduo. Ao mesmo tempo, eu percebia que isso fisgava as pessoas. Não que hoje as pessoas não sejam fisgadas, porque eu acho que elas são, e eu consigo entender com clareza esse movimento, e é verdade mesmo. Eu me lembro que eu entrei, eu e meu primo, e a gente era meio que irmão, assim, meu primo não aguentou. Não teve... Não segurou a onda, assim, saiu. Então, porque o ponto é assim, né? A quantidade de pessoas casca-grossas no mundo é muito pequena. E o que o jiu-jitsu fazia era exatamente essa seleção. Só fica aqui quem é casca-grossa. Só fica aqui quem é sobrevivente, né? E isso vai um pouco contra a filosofia real da arte marcial. Do jiu-jitsu, claro. Pelo menos, né? Assim, o jiu-jitsu que o mestre Carlos e o mestre Hélio pregavam era o jiu-jitsu para todo mundo, era o jiu-jitsu para o mais fraco ganhar do mais forte. Não era para ser um celeiro de casca grossa como foi virando, entendeu? Então... E era um celeiro de casca grossa. Era um negócio surreal. Era o melhor vestiário do mundo, assim. Era genial. Você estava ali... Pós e antes do treino. Não dá, só entendeu? Pérola, O jiu-jitsu expulsou muita gente da praia. O teu primo, por exemplo, se ele tivesse um caminho mais suave, talvez ele tivesse ficado no jiu-jitsu para sempre. E o jiu-jitsu pudesse ter ajudado ele de repente, se tornar um cara, mais resiliente, né? De repente, poderia acontecer, né? Como acontece hoje em dia com várias pessoas que não são casca-grossa, claro. O jiu-jitsu como ferramenta, né? Acho que a gente amadureceu, na real. Embora muito. Eu entenda o saudosismo, né, de muita gente falando, aquela época que era bom. Eu entendo, né? Ainda mais para quem não vive de jiu-jitsu, e viveu aquela época, eu entendo totalmente esse saudosismo aí, né? Esse saudosismo, né? E aí, quando eu fui trabalhar com o Fábio, comecei a dar aula para o Fábio no horário da noite dele, que era o horário mais que tinha mais alunos e tal. Eu ajudei ele. Ele tinha um outro faixa roxa chamado Babs, que era um nigeriano. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje, Babs. Ele não tá mais com o Fábio, né? Mas ele já é faixa preta há muito tempo. E agora ele saiu da academia do Fábio não tem muito tempo. Entendeu? Ele é ator, tá, né? Em Nova York, ator também, né? Por coincidência, ele era ator também. E o Babs era o cara mais casca-grossa ali do Fábio. E era o treino mais duro na academia ali para mim. E fiquei 2 anos dando aula lá, junto com... acho que, se eu me lembro bem, eu fiquei com esse horário, dava aula nesse horário. E foi um momento de muito crescimento, assim. Primeiro porque eu estava fora de casa, o Fábio fazia uma supervisão. Segundo porque eu na época, treinava com muito wrestler que ia dar confere na academia. Tinha uns caras enormes que iam direto lá dar um confere, querer entender o que é jiu-jitsu ainda e tal. E eu que treinava com esses caras. Terceiro, porque eu fiz a minha última competição lá. Acho que tem um dado interessante aqui para falar. Meu pai sempre foi meu maior incentivador, mas como acontece em muitas relações de pai e filho, meu pai foi um jovem que não teve apoio do meu avô e queria ter sido atleta, então muita dessa energia da competição veio por conta do meu pai, me ajuda muito hoje
na minha carreira, no meu foco, na minha determinação, mas teve um momento que eu precisei quebrar com isso e eu não queria mais competir por incentivo do meu pai, assim, e eu fui e o Fábio botou uma pilha, eu nem queria mais competir, eu entrei para um campeonato que era o campeonato norte-americano da época, era um Open e tal, até te mostrei o O cinturão quando você veio cinturão, aqui em muito legal, casa. muito legal. Tá que nem o E ele Verdun, o quarto da vaidade. O quarto da vaidade. quarto, O Verdun tem um mas quarto na casa dele que ele bota. Na casa dele não tem nada. Você entra lá, pô, a Karine que manda em tudo. Então, pô, não tem nada dele. Mas quando você entra no quarto, pô, se prepara. o meu é mais um depósito, assim, mas é cheio de coisa minha mesmo. E aí eu entrei nesse campeonato, foi muito legal, saí campeão, foi a última vez que competi, eu prometi para mim que eu não ia contar pro meu pai até o final do campeonato, para não sentir nenhuma pressão extra, assim. E aí depois eu liguei para ele, foi uma emoção bonita. Pai, ó, não te contei, mas foi minha última competição aqui, eu entrei sem te falar e fui campeão. Aí não tinha internet, né? Ele só viu o cinturão quando eu voltei pro Brasil. Muito legal. E depois disso eu comecei continuei a dar aula para o Fábio, comecei a trabalhar como juiz nas outras competições que vieram, que eu ganhava um trocadinho, e paralelamente a isso eu tinha uma bolsa de estudos como ator. E Então, isso fiquei eu ia ali. te perguntar. Onde é que entra, onde é que muda o modelo para o ator? Foi em Nova York que você começou a fazer? Foi. E você foi lá para isso? com, Isso aconteceu? com 20 anos. Mas isso, quando você foi para Nova York, você foi para lá para trabalhar de modelo ou você já tinha esse plano de fazer curso de Não, ator lá? eu fui para fechar esse ciclo, assim, eu tinha passado, eu estava fazendo faculdade de psicologia na PUC, no Rio, tranquei para ir morar em Milão, aí morei em Milão, aí fui morar em Paris, eu tinha uma namorada na época, eu namorava uma modelo, e a gente decidiu ir morar em Nova York. Quando chegou em Nova York, ela me deu um pé na bunda. Não, mas foi um baita pé na bunda, Fábio. Porque foi um daqueles, assim, de Aquele que não partir tem o nem onde coração. morar. Sai daqui que você não tem Aquele nem que onde morar. você lembra. E eu me lembro que, pô, depois de uma semana que a gente terminou, que ela terminou comigo, eu encontrei ela na rua com um cara, com um gurizão, que era um top model, de mãos dadas, assim, e aquilo partiu meu coração, assim. Eu liguei pro meu pai, que era uma figura que sempre me orientou bastante, me orientava muito, até mais na época, e falei, pô, aconteceu isso e tal. E aí ele falou, por que você não tenta ser ator? Eu, como assim ator? Não, pai, vou voltar pro Brasil, fazer faculdade. Não, não, peraí. De uma forma ingênua, ele achava que a profissão de ator e modelo eram muito parecidas. Hoje em dia são, mas há 20 anos atrás não era, entendeu, Fábio? Não tinha essa relação assim tão forte assim. Eram dois lugares muito distantes comparado ao que a gente encontra hoje em dia. E aí eu cheguei para minha booker na época, que era a pessoa que me orientava, e ela estava namorando um amigo meu, e aí ela falou, vai nessa escola aqui, eu mando todos os meus modelos lá e tal. E ela me mandou meio assim, um pouco descrente, assim, porque eu trabalhei bem como modelo em Paris, em Milão razoável, trabalhei muito bem em São Paulo, mas em Nova York eu não estava trabalhando. Foi uma época que a moda mudou muito, eram uns meninos muito magrinhos, com aqueles cabelos compridos e o cabelo vinha no rosto, assim, e eu tinha mais uma pegada diferenciada, assim, mais do jiu-jitsu mesmo. Cara, eu fui, essa professora chamada Susan Batson se amarrou na minha. Era uma senhora negra, assim, muito baixinha, ela usava um tamanco desse tamanho, ela devia ter 1,50 m e pouco, acho que não chegava a 1,60 m, e ela era tipo uma bruxa de acting, assim, nos Estados Unidos e tal. Ela era coach da Nicole Kidman. Trabalhou com Tom Cruise naquele filme Magnolia. Ela não trabalhava com ele, mas trabalhou naquele projeto, e foi um projeto que ele foi super bem. Cuidava da carreira também da Juliette Binoche, que é uma atriz francesa super, na minha opinião, uma das melhores atrizes que a gente tem também, já ganhou o Oscar.
E, cara, ela se amarrou na minha e mandou voltar no dia seguinte, porque nos Estados Unidos tem aula avulsa, né? Você pode chegar todo dia e fazer uma aula, né? Eles são profissionais em ganhar dinheiro, né? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, eles também são profissionais em estimular o artista, porque se você quiser um dia ir lá e fazer um pequeno monólogo e alguém julgar o teu monólogo, tem uma pessoa lá te esperando, você paga, sei lá, $20, trabalha 4 horas e a pessoa fala, ó, seu monólogo foi assim, assim, assado, eu acho que você precisa melhorar aqui, tem que ter um pouco mais de atenção aqui, calma, faltou emoção aqui. E eu voltei no dia seguinte, também fiz essa aula, paguei lá os $20. E aí quando acabou a aula, falou, e aí, quando você volta? Eu falei, olha, acabou meu dinheiro, eu não tenho como, eu tô voltando pro Brasil. Ela falou, não, 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 eu te dou uma bolsa de estudos. Eu falei, pô, legal, mas eu não tenho dinheiro para viver na América mais. Ela falou, eu te dou um emprego. Aí eu, pô, abracei de... Eu fico até... Dá até uma emoção, porque eu sinto que essa senhora salvou a minha vida de uma certa forma, assim. Mas você sabe, né, Cauã? Assim, é muito engraçado isso, porque eu converso com muita gente de sucesso e todo mundo tem um anjo, entendeu? Em algum momento, porque todo mundo passou dificuldade, né? Assim, não existe pelo menos eu não conheço, deve até existir, mas eu não conheço muito o sucesso sem os setbacks, sem as dificuldades, né? Não Sem a tem. relação, porque se isso acontecer, o cara ele fica muito vulnerável, acho, sabe? Porque a vida é cheia de imprevisto, né, cara? De eventos aleatórios e tal. A vida é um treino, né? Cada vez E fica mais todo está claro por para cima, mim. está por baixo, é aquela coisa o tempo todo. Então, quando você passa dificuldade, você vai respeitando mais, né? Que você não é tão bom quanto você acha que é, ou quanto as pessoas acham que você é. Você começa a respeitar as posições de uma maneira diferente. Mas aí, conversando com todas essas pessoas, é muito comum, mas muito comum, para não dizer que é 100%, de pessoas que falam assim, cara, mas essa pessoa foi que me deu um empurrão. Essa pessoa que abriu a porta. Essa pessoa que... Então, todo mundo tem um anjo, né, cara? E essa, de repente, essa professora foi o Ela teu foi. anjo aí nesse momento que você precisava, né? Ela foi fantástica, assim, e ela não me dava mole, assim, ela não era carinhosa comigo, ela pelo contrário, ela era muito exigente, e os 2 anos que eu passei estudando lá foram anos muito difíceis, porque teve uma hora que eu saí da agência de modelo, porque eu parei de trabalhar como modelo, eu me dediquei 100% a estudar e a dar aula de jiu-jitsu. E eu me lembro que eu tinha uma semana para arrumar um lugar para morar, porque essa agente, essa booker, com esse meu amigo, foram para o Brasil. Eu não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, eu fiquei em Nova York. Ela falou: oh, você pode ficar na minha casa 6 dias e encontrar um lugar para morar. E, cara, eu lembro direitinho, assim, um dia na academia. O Fábio não queria muito que eu dormisse na academia, eu entendo ele, né? Porque ele não queria não queria que a academia virasse uma favela, né? Claro. Nem, né? Não tinha ninguém assim, e era um prédio comercial. E eu me lembro que eu arrumei Ainda era na um aluno 14 ali nessa época, né? na 14, é. E eu me lembro que eu arrumei um aluno, entrou um dia um aluno, um árabe, assim, um narigão, cabelo raspado, igual o seu, baixinho, todo troncudinho, assim. E eu dei uma aula assim para ele, fez aula com a galera, e no final do treino ele falou: pô, tu não quer me dar uma aula particular e tal? Aí eu dei uma aula particular para ele. Aí eu dei outra aula particular para ele. Aí no terceiro dia, assim, já no meio da semana, ele falou assim. Aí eu contei para ele que eu estava ferrado, né, que eu precisava de um lugar para morar, se ele não conhecia e tal. Ele falou: por que você não vem morar comigo? Eu falei: pô, será? E tal. Ele falou: não, ó, tenho 2 cachorros em casa, eu tenho um pitbull e uma outra e tal, eles têm um quarto deles, mas eu faço uma coisa, você mora no quarto dos cachorros e eu boto eles na cozinha. E aí eu não te pago as aulas particulares mais e você mora lá. E, meu irmão, topei, fui lá, era no Harlem, subi, porra, ele falou, não tinha cama, não tinha nada, ele falou, mas ele tinha um colchão inflável. E eu dormi 2 anos num colchão inflável. Foi assim, meu irmão. Tá vendo? Casca grossa, É. assim. E Ele ele era acha que é gente fácil, boa. né? O cara era gente boa pra caramba. Como é que era a questão da língua, Cauã? Porque pô, uma coisa é você falar inglês, outra coisa é você atuar em inglês, né? Estudar. É.
inglês? Como é que era isso para você? Foi bem difícil, assim, porque eu era formado em cursos aqui no Brasil, mas eu tinha um inglês frágil, né, comparado para sobreviver, assim, eu tinha um inglês macarrônico. Eu comecei a estudar, fiz alguns cursos com o dinheiro que eu tinha guardado, mas depois, quando o meu dia ficou cheio com trabalho, estudo e dar aula à noite, dando aula à noite, eu não tinha mais horário para fazer, porque eu dormia realmente 5 horas por noite. Uhum. E a professora ela me orientava muito a atuar em português e ela entendia o meu acting em português, em algumas situações, quando o texto era muito longo. Em outras, eu memorizava, porque eu também não era completamente ignorante em relação à língua. Eu memorizava os fonemas, decorava o texto e assim eu fui melhorando. Num Uhum. certo momento, eu arrumei uma namorada irlandesa, que também era uma modelo, que começou a estudar na escola, começou a fazer umas aulas e um dia a gente saiu e tal e começamos a namorar. Ela também me ajudou com o inglês. E eu fiquei, foram 2 anos super de muita dedicação, muita garra, assim, porque eu ganhava $20 por dia, Fábio. Eu me lembro que eu tinha que escolher se eu ia almoçar ou se eu ia jantar. Eu Entendi. comprava uma barrinha de whey protein, eu lembro até hoje, era sabor morango, strawberry. E eu adorava aquele sabor. Eu comia uma que era whey design, ainda tem essa barra. E eu comprava uma maçã e uma banana. Esse era o meu jantar, ou esse era o meu almoço. E durante um tempo eu descobri que quando eu ia naquelas delis coreanas, se caísse um pedaço de cabelo, eu tinha um cabelo encaracolado grande, se caísse, eles tinham tanto medo com essa questão sanitária, assim, que eles trocavam a sua comida ou pegavam aquela comida. E aí, quando eu estava com muita fome, eu peguei essa manha. Eu levava um cabelo, assim, comia metade da comida. Sobrevivente, né? E botava um cabelo, aí chamava o cara e falava, cabelo. O cara, no, you don't need to pay. Eu falava, no, I don't want to eat anymore. Thank you. Meti o pé, meu irmão. E sobrevivi assim. Muito boa. Hustling. E aí você se formou nesse curso, terminou a tua temporada lá, e aí eu me formei e veio 11 de setembro. Acho que foi uma coisa muito forte assim que aconteceu. Eu me lembro que a minha mãe, minha família ficaram muito nervosos, assim, muito emotivos e tal, e eu decidi não voltar, fiquei nos Estados Unidos. E eu terminei esse namoro com essa irlandesa, e aí voltei, assim, tipo, 20 de dezembro, porque o cara que eu morava era um árabe, ele começou a se sentir inseguro morando sozinho, ele voltou para o Texas, que era onde estava a família toda dele, por mais que fosse um estado super redneck, né, onde o pessoal tem mais preconceito, mas a família dele estava lá, ele se sentiu mais seguro lá. E aí eu perdi o apartamento, mas eu voltei para o Brasil com o intuito de voltar. Aí quando eu voltei a trabalhar como modelo um pouco, assim, porque tinha um mercado para mim de moda. E antes de eu voltar, assim, eu me lembro direitinho que a Susan chegou para mim, a professora olhou e falou: "Você vai voltar para o Brasil?" Eu falei: "Vou, porque agora está muito difícil e tal, ainda mais para os latinos, né, que a gente era chamado de cucaracha." Uhum. Aí ela olhou para mim e falou: "Você vai passar no seu primeiro teste, você vai ser uma estrela no seu país. Espero que você volte para a América." Chegando no Brasil, deu 3 meses, eu fiz um teste para a Globo, passei no primeiro teste e a carreira foi acontecendo. Nossa, que anjo. Claro que eu não virei uma estrela de um dia para a noite, né? Mas ela tinha um axé, né? Ela tinha um negócio ali. Muito legal, né, E, cara? e Você foi não isso. não foi do dia para a noite, né, Cauã? Mas foi relativamente rápido, né? Assim, a tua ascensão como ator. É, virar uma estrela teen, eu virei de um dia para a noite, porque a Malhação, ainda mais naquela época, tinha um poder imenso, né? Sim. Mas começar a ser respeitado levou foram uns 8 anos, assim. Eu me lembro que teve a novela Favorita, que agora está até no Globoplay. E foi uma novela que, inclusive, me tornou um protagonista dentro
dentro da casa da Rede Globo, que eu fiz um personagem que tinha um arco dramático muito difícil, assim, que achavam que eu não ia dar conta, e dei conta, e dali para frente, realmente, as coisas foram se desdobrando e acontecendo, e eu abraçando as Você fez oportunidades. minisséries muito legais, né, cara? Trabalhos Fiz. muito bacanas. Agora, como é que é você sair de uma... Porque, pô, o assédio no Brasil, né, cara, é um negócio muito doido, né, assim. Ainda Muito. mais, pô, na Globo. Como é que é lidar com essa história aí? Você vem de uma vida, porra, de simplicidade, né? Até porque, pô, o Claro. jiu-jitsu é essa realidade, todo mundo muito próximo, todo mundo muito amigo, tá na praia, você pega onda, e de repente você vira uma mega estrela nacional. Como é que é lidar com essa história? Como é que você lida com essa situação de fama aí? Fábio, Que é bem apartado do sucesso, né, cara? Uma coisa é o teu sucesso muito. como ator e as tuas conquistas e o meio te respeitando e você conseguindo subir aí na hierarquia, né, cara, como Claro, profissional. E outra coisa é claro. a coisa da fama, que é um negócio meio doido, né? É. Eu acho muito comum quando alguém tem um boom de fama, assim, os primeiros 6 meses, a pessoa tá um pouquinho aprendendo a lidar com isso, né. "Ah, fulano, pô, subiu", pô, mas calma, cara, a vida do cara mudou, né. Antigamente ele descia do prédio dele e o porteiro não dava nem oi, agora o porteiro dá oi, pede foto para a mãe, vídeo para a tia, ele tira foto quando sai, de casa. Naquela época, eu acho que a relação com a fama mudou muito com as redes sociais hoje em dia, mas naquela época, tinha um pouco essa coisa, principalmente por ser ídolo teen, se uma menininha te dava mole, depois que você entrava na malhação, sei lá, eram 10 menininhas. Então, sua relação com o olhar do outro muda muito, né. Eu acho super interessante, porque naquele momento, quando você é jovem, aquilo te preenche muito, né, aquilo te traz uma sensação de que às vezes você tem um vazio que a luta ajuda a preencher, o esporte, o trabalho, a arte, quando você está um artista mais maduro, mas a fama inicialmente preenche esse vazio, essa busca, né, esse desejo de ser reconhecido. Só que quanto mais o tempo vai passando, você vai ficando homem, você vai tendo filho, você vai construindo coisas, você vai almejando lugares diferentes como ator, no meu caso também como produtor hoje em dia, você fica muito feliz, eu fico muito feliz, fico com carinho, eu fico realmente, eh eh, grato e e sei que são as pessoas que estão assistindo os meus produtos, mas tem um tipo de fama que não te preenche mais e também não adianta ficar whining about it, sacou? Ficar reclamando, então eu assimilo isso muito bem. Meu avô era um cara muito simpático, o pai do meu pai, então foi uma figura masculina muito forte na minha vida, porque meu pai morava muito longe. Então eu peguei esse 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 jogo de cintura que o meu avô tinha, assim, era um cara, um paraibano que se formou na primeira, turma de economia do Brasil, que construiu uma carreira no BNDES, foi um vencedor, assim, dentro da família, ele era quase negro, então ele sofreu muito preconceito, apesar com a minha avó, que era uma portuguesa loinha, de uma família muito boa, e não que a família do meu avô não fosse boa, mas o fato de ser paraibano fazia com que ele enfrentasse muito preconceito no Rio de Janeiro. Sim. E ele era um cara muito simpático, e isso me ajudou muito nos meus primeiros anos e me ajuda até hoje, porque eu sou muito parecido com ele nesse trato com as pessoas. Só que muito jovem, Fábio, eu me lembro que o meu pai me ligou e falou assim: "Cara, você entrou para a Globo agora, tá tudo certo". E em uma semana eu já entendi que não estava tudo certo. Eu falei: "Cara, tá brabo", até porque a primeira temporada que eu entrei era uma temporada que entraram vários atores jovens, mas já eram atores profissionais. Um já tinha feito uma novela, a outra já tinha feito uma novela e uma minissérie, a outra tinha sido paquito, já tinha feito novela, e entraram só 2 caras verdes mesmo, assim, primeiro trabalho, eu e um outro rapaz. E, cara, é normal que entre sempre um grupo todo mundo verde, então tá todo mundo no mesmo barco. Nessa situação não foi. E eu me lembro que eu sofri muito
dentro da própria Rede Globo, porque os atores de Malhação eles não eram abraçados assim pelos outros produtos da casa, tinha uma coisa de como se a gente fosse menos assim. Ao mesmo tempo a gente era menos experiente mesmo e ali era um lugar de escolinha, mas era um lugar que se você não vingasse em termos de retorno do público ou até mesmo de execução do seu trabalho, melhorando, amadurecendo e as pessoas perceberem esse amadurecimento, você em 1 ano e meio estava fora, assim. Aham. Tipo uma peneira de Sim. jogadores de futebol, assim. E rapidamente falei pro meu pai, não, 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 eu tenho que trabalhar muito aqui. E foi exatamente o ano que eu ganhei minha faixa preta Você do sabe que Gigi. fazendo uma analogia, né? Entrar para a Globo é como o cara ser campeão mundial na faixa preta, porque é um grande feito, né, cara? É uma oportunidade muito boa, portas se abrem, porém o jogo está longe de estar ganho, né? Porque Longe de estar ganho. está muito longe. Você é campeão mundial, você quer viver de jiu-jitsu, querido, vai começar agora o jogo. É, Né? Porque todo ano tem 10 campeões mundiais novos. Quer dizer, então, não é que você é a estrela única, você tem aí uma exposição, um espaço, as pessoas começaram a olhar para você diferente, mas se você não mostrar serviço, não mostrar competência, não mostrar trabalho, não mostrar seriedade, profissionalismo, não cara, vai a você não lugar nenhum, é mais um Fábio. campeão mundial na história, como você pode ser mais um. Quantos milhares de atores passaram e sumiram, né? Tiveram essa Sumiram. fama efêmera e se deslumbraram, mas não conseguiram evoluir como ator e não conseguiram concretizar absolutamente nada, né? É interessante você falar isso, porque eu me lembro que quando eu ganhei a faixa preta, eu tomei uma decisão e foi solitária, não fui influenciado por ninguém. Foi uma intuição mesmo. Eu um dia em casa falei assim, cara, se eu continuar a treinar jiu-jitsu, eu nunca vou conseguir abandonar o jiu-jitsu para dar espaço para eu me tornar um bom ator. Porque eu era um bom lutador de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ocupava um lugar de paixão tão grande na minha vida que ele ocupava, sei lá, tantas horas do meu dia. E eu sou um cara vaidoso, eu gosto de ser bom no que eu faço. E eu falei, se eu quiser ser bom como ator, eu tenho que escolher para onde eu vou colocar o meu foco. E Uhum. eu voltei a treinar jiu-jitsu ano passado, eu fiquei 17 Então, anos sem você ficou treinar. bastante tempo. Eu ia te Eu dei perguntar isso, né? Eu experimentei voltar umas 2 vezes, treinei 1 dia, 2, 3 e parei. Aí, anos depois, eu treinava 1, 2, 3 e parava. E foi isso. Devo ter treinado umas 6, 7 vezes durante 17 anos. Mas hoje, olhando, obviamente, é difícil a gente, com a maturidade que a gente tem, tentar voltar no tempo, né? Mas eu entendo a tua decisão, porque pô, as coisas que crescem na tua vida são as que você bota energia. Se você divide as energias demais, você acaba não fazendo nada e fica um cara médio, né? Mediano, Médio. medíocre. E É, eu nunca quis exatamente. Você não quer ser, ser você tem que medíocre. ficar tudo para um lado Não. só. Mas E você acha que seria possível você. Porque é claro que você se cobrava no jiu-jitsu, porque você teve você viveu uma realidade de jiu-jitsu de ser, de fato, um cara competitivo. Você acha que esse ponto que dificultou você continuar? Porque o jiu-jitsu, nessa acho, época, não era o que é hoje. Hoje o jiu-jitsu não. te abraça com muito, fala, calma, para, tu vai querer, pô, se não ser ator, vem se divertir aqui. Não vem para cá com compromisso de querer, porra, ganhar do tererê, entendeu? Claro, claro. Eu tenho certeza disso, Fábio. Por isso que quando a gente estava falando sobre aquela época dos casca-grossas e tal, e todo mundo era brabo, e todo mundo era muito brabo, por um lado era muito, muito gostoso saber que você fazia parte de um grupo de caras muito brabos, né? Mas hoje em dia, eu voltei, ano passado, eu voltei por conta do projeto do Mestre Rickson, do filme. Eu me lembro que o Rickson e o Gigi falaram, volta com calma, vai na manha. E eu me lembro do Gigi chamando um gurizão da academia, assim, ele me deu uma aula particular, né, primeira vez, ele falou, não, calma, você vai voltar comigo, me deu uma aula, antes dele ir para os Estados Unidos.
E aí ele me deu uma aula e depois que acabou a aula ele chamou um gurizão, um menino da academia lá, competidor, faixa azul e tal, e mandou dar um treino com ele. E eu dei um treino com ele, o menino juvenil, acho, 16 anos, o menino girava e girava e girava e girava. E era o jogo que eu tinha quando eu era lutador competidor, um Sim. jogo de muito giro. E eu acompanhei o moleque e eu fui cansando. Fui cansando. Depois eu peguei ele lá num triângulo meio grosso, mas peguei e aí a gente foi continuar a treinar. O Gigi falou, não, parou. Aí agradeceu o menino, aí ele chegou pro menino, o que você achou de treinar com ele, assim? Aí o menino deu a opinião dele para mostrar que o jiu-jitsu tinha mudado. Uhum. Foi super interessante, foi um dia marcante para mim. Aí o menino saiu, a gente continuou ali naquele espaço de aula particular e aí o Gigi falou, Cauã, vou te ensinar algumas coisas, porque você ainda tem várias características de uma pessoa que foi um bom lutador, você não esqueceu, você sabe usar o peso, você sabe... Ele falou as coisas mas falou, mas tem algumas coisas que você precisa melhorar. Primeiro, você não tem mais como girar como você girava há 20 anos atrás, 17 anos atrás. Você tem que Deixa eu te controlar o ensinar como ritmo é do que teu jogo. para esse giro, né? Segundo, deixa eu te falar como é que eu faço, foi o que ele quis dizer para mim. Exatamente. Eu tô vendo ele falar. Deixa eu te ensinar como é que para esse Cauã, negócio aí, velho. Cauã, adoro o Gigi, Gigi, te amo. E aí o Gigi me passou umas posições e falou, Cauã, você vai sempre dar um treino fácil, você recuperar a técnica, recuperar posições, começar a experimentar. Vai fazer um treino médio e um treino duro, para você nunca mais esquecer que é um treino duro, porque também não adianta um cara que nem você não quer vir para cá para treinar só leve. Falei, Gigi, eu gosto de me embolar, essa coisa. Ele falou, E aí eu fui voltando dentro dessa estrutura e não consegui. Voltei a treinar, quando eu comecei a sentir autoestima, já voltei a treinar duro, estourei o medial, o joelho, ligamento. Nos meus 2 primeiros meses, segundo mês, quando eu já estava treinando 3 vezes por semana e tal, estourei o ligamento. E aí fiquei 2 meses parado, me recuperando, mas eu sou bem CDF, na época eu não estava trabalhando como ator, então eu em 2 meses voltei. Aí fui para Los Angeles, passei uma temporada com o Rickson, foi um investimento que eu decidi fazer para me aproximar, para entender como é que o mestre Como é que começou? funcionava. Antes da gente entrar nisso, como é que começou esse projeto? Como é que chegou em você esse projeto do Rickson? Qual foi o Foi, primeiro contato? o primeiro contato, agora eu não sei se foi o Carlos Gama ou se foi o próprio Zé Padilha. Não, o primeiro contato foi o mestre Rickson, ligou para mim. Uhum. Sabia já que eu tinha interesse. Eu falei com ele na época que ele passou uma temporada no Brasil. A gente surfava muito lá na prainha, se encontrava e ele sempre foi um ídolo. E aí eu falei, pô, mestre, se acontecer o seu filme, eu adoraria poder fazer você e tal. Ele falou, tal. Eu penso já em você, e penso num cara também e tal, e pá. Eu falei, pô, legal e tal. E aí um dia, anos depois, ele me liga e falei, aí, moleque, pô, quero saber se o quadril tá solto. Porque eu acho que você vai surfar nesse filme, eu surfo muito bem. Fala, pô, essa vai ser a parte fácil de te imitar, pô. O mestre é maravilhoso. E aí eu fiquei super emocionado, fiquei emocionado com a ligação, fiquei emocionado porque é uma história que faz parte do meu crescimento. Eu tinha uma foto do Rickson durante as minhas viagens pela Europa, na geladeira. Quando eu já era ator, eu continuava a olhar para ele como um cara de qualidade de vida, de um ídolo, uma pessoa que eu admirava. E quanto mais eu fui conhecendo, eu fui admirando em outros lugares, menos óbvios, poxa, que realmente me levou e vem me levando. É uma viagem que eu entrei, que é muito boa, que é a da espiritualidade. O mestre é um cara espiritualmente muito Sim. conectado e nunca imaginava isso de um cara, né? Inicialmente você sempre vê o casca grossa, você vê o brabo, o cara que tem as técnicas de respiração, e ele, os meus encontros com ele, eu fui algumas vezes ano passado para Los Angeles passar tempo com ele, sempre muito bem recebido. E além de tudo que ele me mostrou de jiu-jitsu, que ele dedicou o tempo dele, ele me falou muito sobre a história dele e como a espiritualidade
foi ajudando e dando a intuição para ele seguir os caminhos que ele seguiu ao longo da vida. Então foi muito especial, está sendo muito especial, a gente fala, né? Está toda hora conectado. Esse projeto está em que fase, Cauã? Qual é a Esse previsão? projeto, agora com a pandemia, eu não sei exatamente em que fase está. A gente já tem um roteiro, a gente tem umas conversas. Eu não sou produtor desse projeto, o Zé tem um produtor, ele é produtor, e tem um produtor que é o Greg Silverman, que é um gringo com quem eu fui jantar lá em Los Angeles também, conheci, fui super bem recebido. E eu imagino que a gente esteja filmando ele nos próximos meses, daqui a um ano no máximo. Legal. Mas eu vou te falar, Fábio, interessante você falar sobre isso, que outro dia eu estava aqui falando com a minha esposa e eu estava assim, pô, o projeto, caramba, essa pandemia atrasou, eu também sou protagonista de uma próxima novela das 8 e não, quem sou eu para reclamar? Tem tanta gente passando tanta dificuldade, sofrendo pecado, mas eu estava aqui no meu micro universo dando uma reclamada porque é um sonho e eu não queria de forma alguma que esse sonho não acontecesse. E aí deu 2 minutos, eu falei assim, cara, mas eu estou aprendendo tanto nessa jornada. É uma jornada que não está só me levando para um lugar físico, assim. Você entende o que eu estou falando? Claro. Eu não estou só buscando a casca grossa, fazer 10 séries de tantas barras, Sim. me alongando isso, fazendo respiração. Eu estou aprendendo tanto da minha conexão comigo mesmo, porque eu acho que a luta traz uma coisa muito especial para todos nós. Cada um encontra o que está buscando e descobre coisas que não sabia nem que ia descobrir. No meu caso, essa volta aos treinos e essa humildade que eu tive que ter voltando a treinar e encarando encarando que hoje em dia eu tenho uma profissão que é o meu ganha-pão e que eu tenho uma limitação, que eu não posso mais ir no treino de meio-dia, que é o treino de competição, que é um treino que eu gostaria de estar, né? Porque se eu torço o meu pé, pô, se eu sou atleta, beleza, eu vou lá e me recupero, passo um tempo fazendo, mas eu não, eu entro manco em cena, né? Não tem como entrar puxando o pé em cena, né? Então eu hoje em dia treino no treino da noite, que ainda não voltei a treinar por causa da pandemia, mas eu estava treinando no treino da noite. Escolho os meus treinos, peço orientação para o Vitor, que é o filho do Gigi, e hora ou outra eu decido, beleza, aqui vai ter um confere, vamos lá, vamos ver qual é. E faço assim, mas isso está me trazendo muita inteligência e estratégia, sabe, Fábio? Total. Que é uma coisa que me falava muito do jiu-jitsu, mas quando eu era jovem eu não percebia. E o mestre falou muito disso, o Gigi fala muito disso, de ter uma estratégia, estabelecer um jogo, estabelecer uma meta naquele treino. Entender que se eu for treinar com um cara muito mais jovem que eu, competidor, que a meta não é necessariamente ganhar. Às vezes a meta é, pô, esse cara não vai passar a minha guarda. Sim. Ou eu vou tentar passar a guarda desse cara. Micro batalhas, né, cara, que eu acho que as pessoas não veem. O Rickson fala muito do jiu-jitsu invisível e tal, que ele começou a falar com essa nomenclatura depois. Mas no tempo que eu convivi mais com o Rickson, que eu tive oportunidade de ouvir ele falar sobre jiu-jitsu, sobre luta, sobre vida no geral, as coisas mais importantes, cara, são justamente essas micro batalhas que você tem, principalmente com você mesmo. Você deu um exemplo agora do teu retorno, mas eu posso dizer a mesma coisa de quem nunca saiu, porque imagina que eu tinha uma condição como atleta de liderança dentro do tatame, com certeza, estava na minha academia, pô, aí vieram gerações ali e não existia muito problema, né? Claro que você perde aqui, perde ali, mas assim, via de regra eu tinha sempre campeão absoluto, né? Eu tinha uma super confiança nos meus skills, né? Eu falei, cara, isso aqui é o que eu sei fazer mesmo e eu sou bom nisso aqui, beleza. Só que isso o tempo vai fazendo com que você não seja tão bom mais quanto você era. E é nesse ponto que a maioria para. É nesse ponto que as pessoas falam, cara, se eu não posso ser tão bom quanto eu era, eu vou parar. Mas se for essa decisão, esse é um questionamento que eu me fazia, né? Eu falei, cara, se for essa decisão, eu não entendi nada
do que é ser um artista marcial. Eu não É isso aí. absolutamente nada do que eu sempre escutei das pessoas que eu admiro, né? Então, agora não é mais a hora de eu bater em todo mundo. Agora é a hora de eu não apanhar de ninguém, entendeu? É isso São aí. coisas totalmente diferentes, né? E aí você começa numa outra viagem. E eu me estendi treinando em alto nível, cara, até pouquíssimo tempo atrás. Eu estou com Eu 50 sei. anos hoje. Até pouquíssimos anos atrás, eu treinava com os garotos no mais alto nível possível. Mas eu tive que lidar com essa questão da vaidade, né, Cauã? Que eu acho que é o ponto que mais pega o atleta, ou o ator, ou quem quer que seja vaidoso, que tenha, né, E que prazer, foi bom, né? foi Que, bom em que alguma performou coisa. muito bem, né? E você fala, puta, cara, eu não quero, não me permito não mais performar como eu performava. Essa foi uma decisão que eu tomei para não mais competir. Eu falei, cara, eu não preciso competir mais porque não me dá mais prazer, no sentido de que a minha performance não agrada mais a minha cabeça. Eu penso, mas eu não consigo fazer o que eu penso. Então, cara, está na hora de eu sair desse quadro de competição e fazer uma transição para outras coisas, né? E aí eu comecei a me encantar pela capacidade de transição. Porque, cara, imaginando que a gente vai viver aí próximo dos 100 anos, a gente precisa fazer algumas transições na vida, né? Então, pô, fui atleta, eu virei professor, eu saí de professor, pô, virei gestor de academia, saí de gestor de academia, fui para associação. Eu vou fazendo transições na minha vida, me botando desafios E muito bem sucedidas, né, Fábio? Eu sou um algumas grande não, outras admirador sim, seu. né? Mas tem muita cabeçada na parede também no meio disso. Mas não tem problema, esse é o processo, né? Mas sair da zona de conforto é uma coisa importante para mim, porque eu acho que é onde a gente realmente consegue evoluir, né? E aí a gente estava outro dia na tua casa conversando e estava falando das tuas transições também, né, cara? E eu falei, opa, esse assunto é o que mais me interessa, né? Isso é o que eu acho mais do caralho. Porra, por que o Cauã, porra, ator consagrado, meu irmão, você podia ficar sentado na bunda aí e só, vou ali fazer uma novela, vou ali fazer umas minisséries e, porra, tô ganhando meu dinheiro e tá tudo certo, tá todo mundo achando que tá tudo bem. Mas existe uma coisa dentro que não permite que a gente fique Não, curto, né? estagnado, né? Estagnado, né? Você fala, pô, tô fazendo mais do mesmo, né? Como é que está sendo esse teu momento aí, Cauã? Qual é esse cutucão aí que você se dá, né, cara, para sair da zona de conforto? Cara, eu sou muito inquieto, né? Igual você, assim, eu tô nesse momento voltando pro jiu-jitsu e tô passando por tudo isso. E uma das coisas mais bacanas que eu sinto que isso tudo está me trazendo é um lugar que eu já tinha, mas que está amadurecendo nesse sentido da estratégia, de produzir as coisas, de pensar as coisas. Não só ser um instrumento como ator, porque o ator é um instrumento para contar uma história. Eu uso do meu corpo, da minha emoção, da minha capacidade vocal, de tudo que eu tenho para oferecer fisicamente e emocionalmente. Mas há uns anos eu comecei a não ficar satisfeito só com os personagens que eu era convidado. E olha que eu recebi grandes convites, eu não tenho do que reclamar, mas eu sentia que tinha algo que sobrava. Eu falo muito disso na minha análise, assim, eu faço análise, eu acho muito interessante, porque a análise para mim é um lugar de neutralidade. Quando você tem muita gente à sua volta e muitos interesses e dinheiro envolvido, o lugar de neutralidade às vezes vai ficando cada vez mais escasso, né? E quando você vai ascendendo também, as pessoas começam a ser tendenciosas nas suas opiniões, porque sim, porque a vida é assim, as coisas acontecem dessa forma, e a análise, para mim, é um lugar de neutralidade, onde eu consigo conversar e obter as respostas que eu quero, ou pelo menos buscar
eu mesmo essas respostas, porque eu não espero que a minha analista me dê a resposta. Eu Sim, espero claro. falar o suficiente e ela vai operando gatilhos no que eu falo. E uma hora eu mesmo falo uma coisa que eu me toco e falo, é isso, me Uma hora toquei, é você se isso. escuta, né? E fala, puta, Eu me escuto. E aí eu comecei a buscar no cinema, comecei a trabalhar como coprodutor em alguns filmes, utilizando, claro, do poder que eu tinha como ator, produtor associado, fui usando um pouco da minha celebridade para captar dinheiro para alguns projetos, e isso foi acontecendo. Teve o Alemão, teve o Tim Maia, teve o filme com a Tata Werneck, que é uma quase dupla, teve um filme mais de arte, que é Não Devore Meu Coração, um filme que eu tenho muito orgulho, que foi para o Festival de Berlim, Festival de Sundance e outros títulos. E, de repente, eu tive um dia um estalo e falei, cara, eu estou a fim de produzir uma série para TV e eu tenho essa ideia. E eu comecei a trabalhar num projeto e trabalhei nesse projeto. Não vou abrir agora porque a gente está exatamente no momento de plantação, né? As Legal sementes estão sendo quando o pessoal plantadas. vê a série no ar e fala assim, puta, aquela que o Cauã falou lá no Back to Back. E eu estou agora com a sala de roteiro acontecendo, estou com uma equipe de primeiro de roteiristas, com um redator-chefe, e a Globo me deu esse sinal verde, está acreditando em mim, está me dando a possibilidade de não só ser ator, mas sim ser um criador, uma pessoa que pensa coisas e traz ideias. E é um lugar onde Quando eu você gosto. está só para tentar entender aqui bem leigamente mesmo, é um caminho natural você sair de ator para diretor e produtor, ou o diretor não tem nada a ver com a história e você pode sair, obviamente, para produtor direto, porque o produtor é o que monta a estrutura, na real, né? É o cara que arruma o dinheiro, que tem a ideia. Explica um pouquinho como é que são essas diferenças. É natural. Acho que muitos atores decidem dirigir. Muitos atores que decidem dirigir se transformam produtores dos seus próprios projetos. Então, isso é comum. Assim, você viu o Selton Mello, foi um pouco por esse caminho, né? Tem muitos atores que decidem continuar a carreira só como atores mesmo. A princípio, por exemplo, o caminho que o Rodrigo Santoro está traçando para ele, que é um caminho super bonito, não tem faz projetos super bacanas no Brasil e fora do Brasil. Wagner também está começando a trabalhar como produtor e está levantando alguns projetos que ele acredita, como o último filme dele, que é o Sérgio, que conta a história do Sérgio Vieira de Mello, que da ONU, que a gente encontra aí numa dessas plataformas de streaming. E é um caminho muito norte-americano esse, assim. No teatro isso acontecia muito, né? Acontece, como Marcos Nanini, grandes estrelas se produzem, André Beltrão, é um caminho natural. Então, como ator, eu acho que eu estou seguindo um caminho natural de uma pessoa inquieta, seguindo os passos de alguns colegas que eu admiro, assim. Muito legal. Eu acho que essas transições, cara, elas são sempre tão ricas, né? Porque você traz a tua bagagem e todo o teu estudo, todo o teu conhecimento que você adquiriu até aquele momento, mas você vira faixa branca de novo, de certa maneira, né? Vira então, faixa branca. É como se você fosse um faixa branca com uma bagagem gigante, né? O que é um contrassenso, porque, na verdade, não existe muito. Eu espero conseguir ser aquele faixa branca que vai subindo de faixa mais rápido do que a gente costumava subir. Exatamente, porque você é um faixa branca, mas você traz uma bagagem, um entendimento da vida diferente. Então, e tem uma coisa que é muito legal, cara, assim, quando eu começo a pensar nas coisas que eu preciso aprender, que eu preciso estudar, eu tenho uma consciência da necessidade de estudar dentro de um método que eu sei que vai ser muito mais eficiente do que se eu fizer diferente. Ou quando eu vou fazer uma aula, sei lá, há uns anos atrás eu comecei a andar de snowboard e eu fui fazer a primeira aula. Eu tava não faria snowboard nunca, o Fábio. Lesão na certa. Nada. Hoje eu sou sozinho, hoje já vou embora. Não, já passei dessa fase do perigo. Mas eu vou explicar qual é a diferença, o ponto que eu quero chegar. Eu estava a gente estava
mediterrânea da vida, eu estava com a minha família, e o meu irmão já estava andando. Eu falei, cara, eu vou começar do zero. Onde é que é a turma do cara que nunca botou uma prancha no pé? E aí eu fui, tinha uma turma de uns 10 pessoas. Todo mundo queria já sair andando. E eu falava, cara, o que o professor vai me falar? Né? E o professor falava e eu fazia só o que ele falava, absolutamente mais nada. Ele falava outra coisa, eu fazia outra coisa. Ele falava, agora você vai repetir isso aqui 10 vezes, eu repetia 11. Ele fazia isso aqui, e eu fui no by the book do programa que estava escrito lá, que era o método dos caras de ensino. Né? Eu fiquei 2 dias nesse grupo, o cara falou, Fábio, pode mudar, velho. Pode ir embora. Você já está andando, já pode mudar para o segundo grupo. E eu terminei a semana, porque é a semana lá de esqui e tal, andando com muita tranquilidade, e as pessoas que estavam no meu grupo continuavam tentando andar da maneira que eles achavam que era o correto. O que eu estou querendo explicar, na verdade, é o seguinte: a experiência, e talvez a minha vivência, até como professor, talvez, mas eu nem acho que é exatamente esse ponto, é você valorizar quando você já andou um pouco e tem experiência suficiente, você tenta aprender o que as pessoas estão te ensinando. Né? Você não tenta descobrir e passar por cima achando que aquele conhecimento inicial não tem importância, porque o fundamento é tudo. Né? Então, você acaba tendo uma forma de estudo mais rica, mais prazerosa e o resultado, obviamente, muito melhor. Né? Então, eu tenho me aventurado aí em aprender, cara, cada vez mais coisas, e tem sido um processo muito rico para mim. Assim. A questão da leitura, né, cara? Eu tenho lido bastante, tenho estudado bastante sobre diversos assuntos que me interessam, né, mas bastante focado no meu negócio. Eu fiquei bem impressionado de você estar lendo Dostoiévski, né? Porque eu achei que não tinha nenhum emprego na sua vida. Você entende o que eu estou falando? Um emprego direto. Você veio aqui e falou que estava lendo, tinha acabado de ler Noites Brancas. Eu tinha acabado de ler Noites Brancas. Eu li Dostoiévski, na verdade, há muitos anos atrás, cara. Eu li Crime e Castigo, eu li O Jogador, e aí caiu para mim agora de novo nas minhas curadorias ali de livro, e eu li... Mas é que é uma leitura bem comum para um lutador de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, formador da maior equipe visão tanto preconceituosa da sua parte. Eu sei, não, eu sei. Não, eu só achei incomum, assim, eu falei, cara, que legal, sacou? Porque eu sempre te vi como além de um campeão, lutador, professor, formador de campeões, empresário, porque eu acho interessante falar isso, Fábio. Eu tenho uma admiração absurda de como você empresariou e organizou e formatou o jiu-jitsu de um jeito que você fez dele um negócio sério. Né? Você tirou desse lugar do casca-grossa, beleza, vai ter sempre casca-grossa. Mas você transformou, me lembro disso como lutador lá no Rio, assim, falando, pô, o Fábio foi para São Paulo, e aí eu fui na sua academia e falei, caralho, que academia maneira, brother, porra, que tatame, não tem um pé rapado aqui, assim, pô, todo mundo aqui é sério. Eu falei assim, pô, que legal, hein, cara. Eu tenho uma admiração muito grande, porque eu acho que você dá um exemplo muito, muito importante para todos os casca-grossos, que nem você falou, tem tantos campeões mundiais de jiu-jitsu todo ano, mas se esse cara vai performar e fazer do jiu-jitsu não só uma medalha, mas fazer disso um ganha-pão e o viver dele, né, é diferente, muito diferente. Eu cresci com um negócio, né, Cauã, do meu pai. Meu pai foi executivo da Nestlé há muitos anos, tal. E ele estava conversando com o Magrão, né, com meu irmão, uma época que meu irmão tinha entrado na engenharia da PUC. E eu estava de papagaio de pirata na conversa. A conversa nem era comigo. E aí meu pai me perguntou, pô, o que você vai fazer? Eu falei, você vai fazer o quê quando crescer? Eu tinha 15. Eu falei, jiu-jitsu. E aí eu tive uma conversa com meu pai naquele dia, que ele falou, jiu-jitsu, mas você sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, pô, óbvio que não, eu tinha 15 anos de idade, não sabia nem que era mercado, né? Mas o que ele falou foi o seguinte, ele falou, olha, cara, se você decidir que é isso que você quer fazer, se é isso que você tem paixão por fazer, você precisa entender que o mercado é muito pequeno e que vai ter pouquíssima oportunidade. Mas sempre vai ter oportunidade para quem for bom. Você acha que você pode ser bom o suficiente para pegar alguma dessas oportunidades que vão ter? E eu falei, não, eu acho que eu posso ser.
Mas eu cresci com isso na minha cabeça, né, cara? Eu falei, cara, não vai ser Claro. fácil, vai ter muito pouca oportunidade e eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer, eu tenho que escrever uma história do jiu-jitsu diferente do que as pessoas estão fazendo. Porque eu via, quando eu olhava, assim, tirando raríssimas exceções, mas quando eu olhava para as gerações à minha frente, eu não via nenhum caminho que eu falava assim, puta, eu quero ser esse cara. Não tinha muito exemplo, eu não tinha benchmark, né? Assim, não tinha. Claro. Porra, eu falei, quem é o benchmark? Não sei, porque não tem ninguém com sucesso. Aí, de repente, pum, Estados Unidos. Aí eu olhava a academia do Rorion e falava, pô, o Rorion faz um trabalho diferenciado lá. Mas ele já não era a academia de Casca Grossa. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Inclusive o Rorion não, pelo que dizem, desculpa, dizem que ele desde novo decidiu não ser um casca grossa, né? Cara, Não sei da qualidade dele, quem sou eu? Sou desse tamaninho no universo do não. jiu-jitsu. Então, mas eu vou te Menos explicar que um isso. negócio que talvez... O casca grossa já estava definido que era o Rawls, e aí veio o Rickson, e o Rorion decidiu um caminho mais intelectual, né? Então, mas é que assim... Que ele era muito bom, o próprio Rickson fala. Então, o que acontece é o seguinte, o Rollins era o melhor. Né? Então, na geração do Rorion, o Rollins era o melhor. Não quer dizer que o Rorion não era casca grossa. O Rorion era, porra. Não. Tanto quando o Rorion foi para os Estados Unidos, ele que desbravou o jiu-jitsu dos Estados Unidos, né, cara? Ele fez vale tudo, ele ia nos Olha que legal, não seminários, sabia. ele ia nos seminários, e inclusive ele foi para os Estados Unidos, essa é super legal, que tem a ver contigo de certa maneira. Ele foi para ser figurante dos filmes em Hollywood. E aí ele foi com as pessoas, tanto que ele acabou fazendo coreografia do Máquina Mortífera, com Mel Gibson e tal. Mas ele ia nos lugares das convenções de arte marcial nos Estados Unidos, na década de final de 80, início de 90, ele ia sozinho. E aí o cara, porque eu faço isso, faço aquilo, ele levantava a mão e falou assim, eu tenho uma técnica que eu acho que anula a sua. No meio da convenção dos caras de karatê, de muay thai, do que fosse, ele ia lá e apresentava o jiu-jitsu. Ele fez, ninguém fez por ele. Ele foi o cara que foi lá e desbravou e tal. Ao mesmo tempo, ele dava aula na garagem, aí um aluno trazia o outro, aí ele falava assim, se eu trouxer outro, eu te dou mais uma aula de graça. Cara, ele realmente desbravou o negócio lá. Então, ele é um tremendo casca-grossa, mas sempre teve uma visão empresarial. Sempre com essa visão, né? Sempre com essa visão. E eu olhava, eu comecei a olhar para ele e falei, cara, eu acho que tem espaço no Brasil para fazer a mesma coisa, sem precisar ir para os Estados Unidos. E aí você foi para São Paulo, né? E aí eu vim para São Paulo, porque era uma opção, cara. Ou vai para São Paulo, Rio de Janeiro, eu já entendia que eu tinha meio que chegado no teto ali, muito rápido, eu era muito novo, né, cara? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu vim para São Paulo com 23 para 24. Eu já tinha academia master junto com o Jacaré, academia cheia de aluno. Eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu mudar. E eu vim para São Paulo, e São Paulo, cara, é um outro mundo, é um outro Brasil, né? Assim, é um as outro coisas Brasil. funcionam diferente, as pessoas têm valorizam. Organizado, marcou. Valorizam, cara. Eu acho que tem grande diferença de São Paulo para o Rio, cara, é justamente essa. As pessoas aqui valorizam o trabalho bem feito. E o Rio valoriza mais o preço mais baixo. E isso vai criando uma distância muito grande entre os dois lugares. Então, eu me achei em São Paulo, achei que o meu perfil, né, cara, a minha característica de trabalho, de profissionalismo, de entregar o que eu me propunha a entregar, estava muito mais alinhada com a cabeça do paulista, e isso não fazia com que eu não tivesse necessidade de ir embora. E eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar, vou continuar perto das competições, porque era uma época que eu estava começando ainda, eu achava que eu tinha muita lenha para queimar como competidor, e de fato foi o que aconteceu na minha carreira. Mas sempre com essa visão de tentar fazer diferente dentro do jiu-jitsu, né, cara? De tentar pensar um pouco diferente do que as gerações na minha frente estavam fazendo. E agora talvez eu seja essa geração que está lá na frente, mas ainda tentando olhar agora não mais para o universo do jiu-jitsu, mas para outros universos que se abriram, né? Hoje eu tenho outros exemplos que eu posso roubar a ideia, né? Que eu posso aprender e que eu posso aplicar no meu negócio hoje. Então é isso que eu me dedico hoje a estudar, por isso que eu estava falando antes de leitura. Cara, eu devo estar lendo um ritmo aí para talvez ler
próximo de 50 livros no ano, né? Basicamente um livro por É semana. bastante, hein, Fábio? Eu leio 2 horas por dia, sagrado. A minha manhã eu faço a minha ginástica, cara, senta, é meu momento de meditação, é o meu momento de tranquilidade, eu faço as minhas 2 horas de leitura e procuro fazer esses assuntos, cara, serem o mais variado possível, né? Então, eu não tenho... você lê o quê, cara? Eu tento ler tudo. Eu tento ler cultura em geral, leio romance, leio livros de business bastante, né? Mas eu não tenho só leio esse tema. Pô, tá louco, de jeito nenhum. Isso enriquece muito o universo da gente, né? Porque o ator, na verdade, quando você estava falando, é um conselho que eu daria para um jovem ator, leia bastante, que é uma das coisas que as gerações novas não vêm fazendo muito, estão muito ligadas nas redes sociais, até porque para um ator ele tem que imaginar o que ele está fazendo e a leitura é a melhor ferramenta para trabalhar essa musculatura, né? E pouquíssimas pessoas fazem. Por isso que a admiração cresce muito. Toda vez que a gente se encontra, eu fico impressionado. Cara, assim, eu sempre fui um cara que li, né? Mas eu acho que botar a leitura na sua rotina abre assim, você ganha é muito diferente de você ler eventualmente, né? E eu tenho feito isso, cara, e eu tenho tentado, de certa maneira, você falou um exemplo agora, uma dica para um ator, Jovem ator. um jovem ator, é o que eu falo para os meus professores, né? Eu criei uma cultura dentro da minha academia de aulas particulares. A gente tem hoje aqui, talvez, entre 50 e 60 alunos de planos particulares. E todos os professores falam, como é que eu faço para dar aula particular? O que eu tenho que fazer? Eu falo, você tem que ler. Você tem que ler, você tem que se informar, você tem que saber conversar com o teu aluno, porque o teu aluno, principalmente no perfil de aula particular, ele não vem aqui somente pelo jiu-jitsu. Ele não vem aqui somente para dar o treino e aprender a raspagem do momento. Não. É um momento dele de lazer, é um momento dele de descontração, é um momento... E ele quer conversar com pessoas que estejam no mesmo nível cultural, entendeu? Porque senão a conversa não flui, entendeu? Então, isso não tem nada a ver com dinheiro, né, Cauã? Não tem absolutamente nada a ver com posição, ranking social, nada disso, nada dessas besteiras. O cara está indo ali para aprender um negócio que você, professor, tem para ensinar. Então, você é o detentor do conhecimento, mas você não pode só saber daquele assunto e ser um jumento em qualquer outra coisa. Você precisa ter um nível cultural compatível se você quiser dar aula para alunos que estejam dispostos a te pagar um valor que você gostaria de receber. Entendeu? Então, essa é a minha dica para jovens professores, né? É a mesma. Leia. E como é que é essa nova geração de lutadores que vocês estão formando, Fábio? Que eu vejo pelo próprio filho do Gigi, que é formado em economia, que já foi campeão mundial na marrom, na roxa, Deus quiser vai ser na faixa preta, mas você vê que o Vitor, além do talento e do lutador que ele é um cara que está se formando e ele é muito diferenciado. Sim. Ele tem cultura, hoje em dia a gente é amigo, bate papo, conversa, fala sobre outras coisas que não sejam jiu-jitsu, assim, é muito gostoso. Eu sentia muita falta do papo depois do treino. Então, quando eu voltei a treinar, eu falei, cara, que legal. Mas mais legal ainda é que esse papo aqui tá fluindo, hein? Porque eu já não sou mais aquele cara de 20 anos atrás. É o que eu estou te falando. Então, isso te dá prazer, né? Você foi um cara, mesmo que criado dentro do jiu-jitsu, a tua vida andou para outros lugares. Quer dizer, você adquiriu novos conhecimentos, você tem uma cabeça diferente do que você tinha quando você tinha 20 anos de idade. Então, você não está afim de voltar para aquele papo de 20 anos atrás. Mas você adora a resenha depois do treino. Porque ele é até divertido nos primeiros 3 minutos, 5. Depois, pode ter um pouquinho. Você pega o kimono e fala, valeu, galera, mas se o papo for bom, você fica. Então, e às vezes até faz uma outra posição e acaba ficando mais tempo ali. Cara, eu acho que você pode ser levado
para 20 anos atrás, de vez em quando. E é extremamente prazeroso. É divertido. Mas você ter alguém, como você deu o exemplo do Vitinho, né, cara, que é um garoto de ouro, né? Que é um papo bom, que é um garoto inteligente, que fala de qualquer assunto, que viajou o mundo inteiro. E esse é um ponto que eu acho que mudou muito no jiu-jitsu, né, Cauã? O jiu-jitsu hoje, ele está no mundo inteiro, né? Eu conheço o mundo inteiro através do jiu-jitsu. Então, os garotos hoje também têm essa oportunidade. Então, quando você viaja, cara, querendo ou não, você vai adquirindo cultura, você vai conhecendo outro tipo de gente, com outros pensamentos, vai respeitando mais as pessoas, as diferenças. Então, eu acho que essa maturidade já está permeando essa nova geração de professores de jiu-jitsu, né? E também existe aí o lado mais empresarial, que é a consciência deles de que não basta ser campeão mundial, que é muito mais importante você ser um cara informado, estudado, né? Que isso vai te abrir muito mais porta do que simplesmente o título. Tanto que a maioria dos grandes professores não eram os melhores competidores. Não é tão comum um grande competidor ser um bom professor. Sim. Né? Os grandes professores, assim, às vezes eles eram caras que eram bons competidores, mas eram muito bons professores. Sim, né? sem dúvida. Não sei se estou falando uma besteira. Não tá. É que tem várias coisas, né, cara? Assim, o cara pode ser um grande competidor e um ótimo professor. É que vai ficando cada vez mais raro. Você juntar as coisas é cada vez mais difícil. Você vai ter o bom professor, você vai ter o bom atleta. Você ter o bom atleta, bom professor, já é mais raro. Você ter o bom atleta, bom professor, bom gestor, mais raro ainda. Mais raro ainda. Você vai ficando... Quanto mais valências você vai conquistando, mais diferenciado você vai ficando no mercado. Isso em qualquer área, não é só no jiu-jitsu, né? Mas isso é interessante que você falou sobre o seu desejo de continuar a aprender e a gente tem isso em comum. Eu estou sempre querendo conquistar novas valências, entendeu? Uhum. E é tão interessante voltar à humildade que eu precisei ter para voltar a treinar. É a humildade que eu tenho para encarar novos desafios hoje em dia. Eu não chego num lugar e falo, eu sou... Não, pelo contrário. Eu estou aqui, legal. Talvez eu esteja nesse lugar porque eu tenho esse passado aqui, que é um presente também, que é essa carreira que é sólida já como ator, mas eu estou aqui para aprender. Como jiu-jitsu, eu era um lutador sólido, me tornei um ator iniciante para me tornar um ator sólido e poder dar continuidade nesse lugar da produção, criação. Então, mas eu acho que você tem essa mentalidade, cara. O que você traz de bagagem pelas experiências que você teve, por tudo que você passou, né? E é simplesmente são as suas valências de resiliência, de motivação, de disciplina. Isso tudo você carrega, porque todas as pessoas de sucesso têm. Não tem como ser diferente, né, Cauã? Assim, não... Eu não teria conquistado nada se eu não tivesse sido um lutador comprometido, um atleta sério, porque eu fui um atleta sério. Sim. Meus amigos me sacaneavam que eu não ia transar durante 10 dias por causa daquela história de que antes de campeonato não transava e eu não transava mesmo. A gente foi enganado durante um tempão. Eu sei, que droga, né? Deve estar coçando aqui. Porque falavam isso e eu acreditava, e eu era um cara muito sério, e eu levei essa seriedade para o meu trabalho, porque continuou na minha vida e me acompanha. É isso, então. Tudo que você vai fazer novo, você vai levar tudo isso de volta, né, cara? Então você fica um cara... Você já sai na frente, é isso que eu acho que a gente é aquele... O que eu falei é um contrassenso, mas a gente volta a ser faixa branca, mas a gente não é exatamente faixa branca. Não é faixa branca. Porque você faixa branca disfarçada. Disfarçado, porque você tem outros entendimentos, né, que vão te ajudar muito no processo, né? Mas eu acho que é bem isso, cara. E eu acho que essa abertura, né, cara, para coisas novas e para aprendizados novos é tão legal, né, de estar vivendo isso. E só para completar a questão dos professores de jiu-jitsu que a gente estava falando, para te dar um exemplo, na academia aqui em São Paulo a gente tem 12 professores. A gente tem um clube do livro. Então, todo mês rodam-se os livros entre os professores. Então,
todo mundo está lendo o tempo inteiro. O cara tem um mês para ler o livro e trocar com outro professor. E eu fiz uma curadoria no final do ano de 12 livros. Está todo mundo rodando. Então, esse tipo de amadurecimento, cara, vai subindo a barra, né? Acho que quem tá no mercado de jiu-jitsu precisa evoluir, né? Não tem mais lugar para o cara que só quer olhar o casca-grossa, que acha que até porque o casca-grossa acaba, né, Fábio? Acaba muito rápido. E para ele saber fazer alguma coisa com esse casca-grossa que acaba, ele tem que ter conhecimento não só como professor, mas outras valências. Né? Eu acho que a vida do atleta, né, cara, aí não é só jiu-jitsu, a gente pode falar de qualquer esporte. É uma vida que tem um deadline ali que é logo ali, né, cara? Não é que você está num... se você falar assim, cara, eu quero ser ator pro resto da vida, você poderia ser, você vai ser, né, de uma maneira ou de outra. O atleta não tem como. Então, você é forçado a fazer alguma transição. Você pode se preparar para ela ou não, né? Ou esperar que ela te pegue de repente, entendeu? Então, no futebol, eu quero ser técnico. Estou terminando a carreira de jogador, que é mentira, né? Porque eu nunca vou deixar de ser ator, mas quero ser técnico. É isso. Quero entender disso, quero fazer estágio em tal lugar, quero entender como é que faz. Admiro esse cara, como é que ele faz, admiro essa mulher, como é que ela faz. Muito legal, muito rico isso, né, cara? Muito rico. Eu conversei há um tempo atrás, um back-to-back, inclusive, com o Gustavo Borges. Sei. Super campeão, super atleta, e que fez uma mega transição de sucesso. Ele hoje é dono do melhor método de natação do Brasil, está em mais de 300 academias, tem academias próprias. É o presidente da Associação de Academias do Brasil, quer dizer, está presidente nesse momento. Né? Ele é um cara extremamente envolvido com essa questão de gestão de academia, de método de ensino. Cara, é um cara que fez uma transição muito bem sucedida, porque ele se preparou para isso. Né? Ele falou, cara, eu estava nadando, eu ganhava dinheiro com a natação, mas eu já via que ia chegar uma hora que não ia acabar, né? Que ia acabar. Então, ele achou um jeito de permanecer, de certa maneira, ligado à natação, mas fez a transição. Eu acho, cara, que as pessoas precisam se dedicar muito, né, cara? E as pessoas não podem confundir. Uma coisa é você botar a tua energia, como você fez, para ser ator. Falei, cara, eu vou parar tudo que eu faço, vou botar minha energia só aqui, porque eu preciso conquistar isso aqui. Mas você nunca pode tirar o olhar do longo prazo. Aonde que eu estou indo, cara? Que direção que eu aponto? Mas, Fábio, você sabe que eu tenho essa característica desde novinho, eu me vejo sempre 10 anos mais velho. Não sei por quê, não sei explicar por quê. Talvez por ter passado muita dificuldade com a família da minha mãe, a gente passava dificuldade financeira, assim, e eu sempre falava, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, assim. Então, doido isso, né? Você pode se dedicar muito, era o que eu estava te falando. Eu sempre olhei a geração na minha frente. O que o cara que é 10 anos mais velho que eu no jiu-jitsu está fazendo? Porque esse cara está vivendo bem, é nesse lugar que eu quero estar? Nunca era. Eu falo, cara, não é, mas eu acredito muito que eu consigo fazer diferente. E aí eu ia achando os caminhos que me levavam para resultados diferentes daquilo. Né? Então, acho que é um pouco isso, assim, cara. Você se dedicar muito para ser... que precisa de muita dedicação em qualquer que seja a atividade que você esteja envolvido, mas nunca tirar o olho de onde você quer ir, né, cara? Nunca tirar o olho do norte. E se tiver alguma coisa que te tire do caminho, não faça. Porque, assim, imagina, você está trilhando o teu caminho de ator. Aí, de repente, o cara fala, Cauã, puta, vamos montar uma empresa de açaí, importar e exportar açaí? Já fui convidado para tudo isso, nunca topei. Então, você concorda que ou você vai fazer mal, ou você vai começar a fazer mal o que você estava se dedicando a fazer, porque são... Ou você vai fazer os dois mal. Os dois mal e volta para aquela mediocridade que a gente estava falando, né? Então, de jeito nenhum. Fugir disso a vida inteira. Então. E ator é muito convidado. Não, vou abrir um negócio, vamos fazer isso e tal, pá.
Nunca, porque eu sempre soube do que eu não tenho capacidade, assim, de que eu não tenho talento para isso, então para que eu vou me arriscar numa coisa onde eu não tenho talento? Eu já conversei com alguns atores, né, que fizeram sucesso em outras épocas e tal, e que eram amigos, e eu já ouvi de alguns, não, porque eu não quero ser só ator, eu quero ser ator e empresário. E aí o cara se metia nos negócios, cara. E aí acabou que nem ator é um pouco empresário. Eu sei, eu provavelmente devo conhecer eles e olhei e Certamente, falei, né? não quero isso para mim. Entendeu? A gente tem que fazer, né? A gente está falando aqui de transição e tal, mas eu acho que a gente não pode perder o foco, né? O core do negócio. Quer dizer, O foco. Foco é o norte, cara. Que norte que você aponta, não dá para fazer esse shift para o outro lado, que aí você não vai para lugar nenhum. Com duas forças. Meu pai falava isso. Né? Com 15 anos ele falava, você pode ser o que você quiser. Aí com 18 ele falou, você ainda pode ser o que você quiser. Com 20 e pouco ele falou, você pode ser o que você quiser. Quando eu fiz os 28, ele falou, olha, eu acho que você já não pode mais ser o que você quiser, não. É bom você continuar onde você está e fazer essa porcaria bem, meu filho. Exatamente, cara. Muita sabedoria. Porque que eu acho que a riqueza de você... acho que o importante para o jovem, né, cara, é experimentar coisas diferentes. Você não tem como saber o que você gosta e o que aptidão para fazer. Né? Tem uma definição do Jim Collins que eu acho que é muito boa. É um cara que escreveu o Good to Great, um livro de best-seller de business e tal. E ele fala o seguinte, você tem que olhar a tua vocação da seguinte maneira, né? O que você é apaixonado em fazer, o que você gosta mais de fazer, e pensar o seguinte, aquilo é economicamente viável? Quer dizer, eu posso fazer minha vida realmente fazendo o que eu sou apaixonado por fazer? Se essa resposta for positiva, muito bem. Aí você tem um terceiro ponto, que é assim, isso faz bem para as outras pessoas? Isso me dá significado? Porque também você gostar de fazer um negócio e ganhar dinheiro não é tudo. Né? Então, quando você acha a tua paixão, aquilo te dá dinheiro e ainda faz bem ao outro, cara, você achou exatamente o que você deveria se dedicar a fazer na sua vida. E eu nisso, depois de muitos anos, eu já fazia jiu-jitsu, eu falei, cara, isso é exatamente a definição do que o jiu-jitsu significa para mim. Né? É a minha paixão, eu consigo ganhar dinheiro com isso, e eu ajudo centenas e milhares de pessoas através do jiu-jitsu. Né? Então, fechou, né, cara, os três pontos aí de convergência, porque eu acho que é o ideal das pessoas buscarem. Né? Vai ver que é por isso que você está com essa pele, né, Fábio? Quando você foi embora aqui de casa, eu falei, amor, você viu a pele do Fábio? Ela falou, que pergunta é essa? Eu falei, o cara tem uma ruga, cara. Pô, o cara tá com a pele saudável de bebê, brother. Mas os cabelos, ó... Não, cara, mas você sabe que eu de verdade, cara, eu não posso reclamar de absolutamente nada, nem se pudesse reclamaria, porque eu acho que não resolve nada. Mas e não resolve mesmo, né? Não resolve absolutamente nada. Mas assim, eu consegui, cara, através do que eu escolhi fazer desde muito cedo, conquistar as coisas e viver em paz, né, cara? Então, assim, eu tenho uma rotina tão boa na minha vida que eu construí, né, cara? Claro que tiveram momentos de muita ralação, e não que eu trabalho muito, né, cara? Eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia, não tem nenhum problema. Eu acordo 5h30 da manhã todo dia. Mas eu faço com tanto prazer, cara, e eu consegui ter uma tranquilidade na minha vida por toda essa dedicação, por tudo isso que a gente está falando aqui desde o início do nosso papo, entendeu? E eu sou a prova que é possível viver de jiu-jitsu, né? que é o que eu prego para os outros, né? E que eles acreditem, mas que eles apenas estudem para fazer direito. Mestre Fábio, eu tô com medo da luz.
Não, Tá então. escuro aqui. Alzão, estamos no final aqui, né? Eu só queria te pedir, sempre a última pergunta do nosso papo, na verdade não é a pergunta, é uma dica literária. E aí, outro dia, eu estava ouvindo o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que... e ele tem um canal no YouTube super legal, tem livros muito legais também. E ele falou assim, cara, nunca pergunte para quem lê que livros te marcaram, porque livros que te marcaram vão ser centenas de livros. É verdade. Então, deixa ele dar a dica de livro que ele quiser, entendeu? Eu vou dar 2 dicas. Boa. Eu acho que um é prático, que eu acho que me salvou, sabe, Fábio? Me ajudou a construir uma solidez financeira, que é o tal do Pai Rico, Pai Pobre. É um dos meus também, sempre. Porque você lê ele até a metade, eu li ele até a metade, eu entendi. Eu falei, olha, eu tenho que juntar 20% do que eu gasto, tenho que reinvestir em mim tanto, eu não posso entrar no cheque especial, para que eu vou ter cartão de crédito se eu não posso? E eu só vou dar passos financeiros na minha vida quando eu puder. Se eu conseguir juntar tanto de dinheiro por mês, eu vou ter um colchão que vai me ajudar a ter um colchão maior ainda lá na frente, vai me ajudar a ter um colchão maior ainda lá na frente, e aí mais lá na frente eu vou desfrutar muito de algo que eu nunca imaginei que fosse possível. Isso aconteceu comigo e acontece, graças a Deus. Por que eu vou comprar um passivo desse, um carro que vai me gerar um monte de despesa, vender por 50% do valor? De jeito nenhum, nunca. E eu acho que para o lado espiritual, eu vou falar um que eu tô com dó de terminar, que é o Musashi. Você falou, pensei várias vezes ao longo da nossa conversa, que ele fala sobre esse caminho do samurai, que eu acho que principalmente para o jovem lutador, para o jovem professor, para o jovem competidor, o livro do Musashi, que é o livro mais lido no Japão, conta a história de um jovem samurai até o amadurecimento dele e o que ele vai passando. É uma história de ficção, que era um folhetim de jornal, assim, e que depois ele pegou e juntou e fez um livro de 3 volumes. E faltam 200 páginas e eu tô lutando para não terminar, porque me trouxe muito essa conexão que eu acho que a luta traz. E quando a gente vai ficando mais maduro, que eu sinto que você tem isso muito forte, Fábio, e a sensação que eu tenho é que você tem isso desde menino, assim, mas nem todo mundo tem, que é de ficar bem sozinho. Isso para mim sempre foi um desafio, assim, como ator, ainda mais tem essa coisa da plateia, das palmas, né, do tapinha nas costas, adorei você e tal. Então eu sinto que isso faz parte da minha caminhada, assim, como ser humano mesmo, Muito de legal. encontrar um lugar de solidez na solidão, assim, mas uma boa solidão. Não uma solidão pejorativa, nem negativa. É a solidão de estar bem consigo mesmo, né? De se bastar naquele momento. Ninguém vive sozinho, né, Cauã? Acho que a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa do reconhecimento, a gente precisa conviver com as pessoas, a gente tem uma necessidade. Tem um livro do Sebastian Junger, ele escreveu um livro que chama Tribe, que ele fala da necessidade do ser humano de pertencer a alguma coisa. Então, assim, é uma necessidade nossa lá de trás, dos primeiros tempos, assim. Você precisava de alguém para te proteger. Esse círculo de proteção ainda é uma necessidade humana, né? Mas eu acho muito importante que hoje a gente tem consciência de que você não precisa ter ninguém para te proteger diretamente. Você vive numa sociedade, entre aspas, pacífica, né? Então, assim, aí no Rio, menos um pouco. Menos, eu ia falar isso. Mas, enfim, e aí você começa a se descobrir sozinho, e eu acho que isso é muito enriquecedor também, cara. Você ter paz de espírito para ficar sozinho te permite se relacionar com as pessoas de uma forma muito mais profunda e muito mais generosa, né? E eu acho que esse é um exercício muito legal de fazer. Eu continuo fazendo. Eu tenho meus momentos sozinhos. Eu acho que isso é muito importante de cultivar, né? O Rickson me ensinou um negócio há um tempo atrás, não sei se ele já te falou isso, mas o Rickson tem uma mania de mergulhar na água gelada de manhã cedo, na piscina e tal. E eu falei, por que você faz isso, né? Água gelada? Ele falou, então, água gelada é onde você controla
as suas maiores ansiedades. Porque você tem uma vontade enorme de sair dali. E você sabe que se você der um impulsinho, você vai sair. O não sair, o não permitir que a sua vontade prevaleça sobre a sua predomine sobre a sua razão, é um grande exercício para o lutador, né? Então, o Rickson me deu algumas dessas lições. Tem uma que, acho que eu já te contei essa. Eu estava treinando com ele, já tinha meia hora de treino, eu estava morto. Você falou. E ele estava com a cara de paisagem. Falei, caralho, como é que eu vou ganhar desse cara? E aí ele inverteu, montou e me pegou. Quando eu bati, ele caiu morto pro lado. Falei, puta merda. Foi genial, velho. Essa eu aprendi, essa eu guardei no... É bem o mestre. Não, eu tive algumas lições com ele nesse sentido, assim, muito valiosas para minha vida. Eu sou muito grato. Essa do gelo, eu comecei a fazer banheira de gelo, né? Você comentou. E aí fazia banheira de gelo e tal, e pá, e também por incentivo dele e tal. Aí um dia eu estava na Costa Rica e ele ligou. Ano passado, estava na Costa Rica, eu falei, caramba, o mestre... E eu tinha acabado de ficar 12 minutos na banheira de gelo. Aí eu falei, pô, bati meu recorde e tal. Eu liguei para ele, aí falei, oi, mestre, pô, coincidência e tal. Pô, acabei de ficar 12 minutos na banheira. Você é louco? Vai congelar tudo, você tem que ficar só 3, tá bom. Ele me deu uma dura, me deu uns porros ainda. Isso aí. Pô, Calmuzão, pô, cara, muito obrigado. Fábio, Um prazer, uma honra bater esse papo com você aí. É demais, cara. Você é um cara brilhante, que eu admiro muito a tua caminhada, na verdade, né, cara? O teu sucesso, ele é só consequência, né, cara, do teu esforço, do teu talento. E, pô, fico muito feliz de ver você aí brilhando sempre. E queria te agradecer muito por bater esse papo aí. Então, eu sei que você é um cara também extremamente ocupado, mas, pô, fico muito feliz de ter podido bater esse papo. Prazer, Fábio. Mestre Fábio, obrigado, tá? E, ó, quando você começar a dar próximas rodadas, tipo Joe Rogan no teu podcast, pode me chamar para a segunda rodada. Vou adorar, tá bom? Tô já me convidando aqui. Valeu, Gonzão. Valeu, um abraço, tudo cara. de bom, Obrigado. Fábio. Valeu.